Odine, além da votação aí do projeto de lei orçamentária, ainda teve também na sessão do Congresso análise de vetos presidenciais, né? Exatamente, foram 5 vetos presidenciais analisados no dia de hoje e 2 deles foram derrubados. Para explicar direitinho o que dizem esses vetos, a gente também preparou uma reportagem. Vamos ver. O primeiro veto analisado foi o que atingiu inteiramente o projeto de lei que dá porte de armas aos agentes de trânsito. Houve mais votos contra do que a favor, mas não foi o suficiente para derrubar esse veto. São necessários, no mínimo, 257 votos entre os deputados. Os favoráveis à derrubada só conseguiram 174. Ou será que quando eles forem abordar um carro com o bandido, eles vão ter que jogar a prancheta e a caneta no bandido? Eles precisam estar armados para defender a sua vida e o cidadão de bem. 70% dos 60 mil homicídios neste país são por arma de fogo. Não podemos deixar prosperar a teoria do faroeste. Todo mundo armado, todo mundo atirando contra todo mundo. Outro veto era o que proibia as santas casas que estão com o nome sujo de terem acesso a uma nova linha de crédito especialmente criada para essas entidades filantrópicas. Com a orientação favorável de grande parte dos partidos, o veto foi derrubado por senadores e deputados. Se nós não derrubarmos este veto, os hospitais, prestadores de serviço do SUS, que são os que atendem a grande maioria da população brasileira, não poderão contrair o financiamento do Pró Santas Casas, que foi constituído exatamente com este objetivo, ajudar esses hospitais que estão com dificuldades financeiras, porque a tabela do Sistema Único de Saúde para alguns procedimentos não tem reajuste há muitos anos. No momento de recessão, no momento em que passa o país por uma contenção de recursos e gastos públicos, de equilíbrio fiscal, permitisse que, eventualmente, a entidade filantrópica, que aqui nós não vamos trazer o mérito do que as Santa Casas ou outras filantrópicas fazem, nós reconhecemos. O problema e a delicadeza do assunto é financiar com inadimplência e débitos que não estão sendo quitados. Houve polêmica na hora de analisar o veto de um dos pontos da reforma política. O veto, na prática, retira o limite de autofinanciamento dos candidatos, permitindo que os que têm melhores condições financeiras banquem inteiramente os custos das próprias campanhas. Esse veto é o veto que garante a soberania da campanha dos milionários, das campanhas milionárias, daquelas pessoas que têm muitos recursos e que utilizam esses recursos nas campanhas eleitorais. Esse não significa a valorização do Caixa 2, porque impedir que a pessoa faça doação lícita para sua própria campanha, no momento em que se está impedindo que as empresas façam doação, é empurrar todo mundo para o Caixa 2. Na Câmara, o encerramento da votação antes do esperado pelo plenário gerou protesto. Isso porque, mesmo com todos os partidos orientando pela derrubada do veto, faltaram 3 votos. Isso é manobra. Não vamos aceitar. Não teve manobra nenhuma, porque eu fiz aqui o que determina. Tinha um líder pedindo a palavra. Podem fazer o que vocês quiserem, mas eu fiz o que determina. Tinha um líder pedindo a palavra. Coloquei o que todo mundo deixou. Essa votação. Depois da confusão, a votação foi refeita. Está reaberto, acabou, tinha essa confusão, acabou. Mas eu tinha assumido, está reaberto, eu vou chamar o presidente Eunício para ele dar continuidade. Está reaberto. Volta o painel. Na nova votação, o veto foi derrubado tanto na Câmara quanto no Senado. E isso significa que vai virar lei que candidatos terão para o uso de dinheiro próprio em suas campanhas o mesmo limite que as demais doações, 10 salários mínimos ou 10% da renda. Rejeitado o veto.
Então, resumindo, foram mantidos, além dos 2 vetos que foram derrubados, foram mantidos 3 vetos e, além daquele que a gente falou, que proíbe o porte de arma para agentes de trânsito, teve um relacionado à auditoria da dívida pública e outro ao refinanciamento das dívidas de empresas junto ao governo federal. Jaciene, também foram aprovados 16 projetos de lei do Congresso Nacional que remanejam dinheiro do orçamento deste ano. Entre aí os assuntos que estão envolvidos nesses 16 projetos de lei, está o cancelamento de 6 bilhões de reais em investimentos que estavam previstos para este ano.